Falar deste conceito que o Hernani chamou aqui há pouco à conversa e que é um conceito realmente que a maioria de nós de todo não sabe o que quer dizer. Portanto, o que é a morte cerebral? Ainda aqui ontem no programa o fizemos quando abordámos o caso do jovem esfaqueado no Cais de Sodré, mas eu honestamente não sei o que é a morte cerebral. Temos mais um convidado, não é? Ora bem. Vamos lá. O nosso Muito bom dia. Bom dia. Albino, o que é a morte cerebral? Diga lá às pessoas para ficarmos assim esclarecidos, para enfermeiro esclarecidos. forense, especialista, explique-nos. Morte cerebral, alteração irreversível das funções cerebrais. Irreversível. Irreversível. Isto é, a zona mais importante do nosso cérebro é o tronco cerebral. Alto e para o baile, eu vou para o quadro. Tenho que Então fazer exame. vamos lá. Portanto, vamos ver. É porque é preferível o Albino estar a explicar aqui com umas imagens que eu arranjei. Muito bem, vamos lá assim, então. mais ou menos. Carlinha. Vamos então pedir à nossa realização que coloque a primeira imagem. Afirmativo. Ora bem, é isto? Morte cerebral. Estado de coma profundo. O que é o estado de coma? Assim, para quem está lá em casa a tomar café e a ouvir isto. Profundo, porque o estado de coma pode ser superficial. Sim, mas o profundo. O profundo, sem reação a qualquer estimulação dolorosa. Ok. A ausência de respiração espontânea, isto é, O ter tronco que respirar não consegue. assistido. O tronco cerebral é responsável pelo estado de consciência, pela temperatura, pela regulação da frequência respiratória e da frequência cardíaca. Neste caso, a frequência respiratória não existe. Pronto. Tem que estar ventilado, não é? Tem que estar ventilado. Ligado a uma máquina, como se diz assim, vulgarmente. Conhecimento da causa e irreversibilidade da situação. Sabemos qual foi a patologia. Saber o que é que deu origem, não é? Exatamente, e não há dúvidas nenhumas daquilo que aconteceu. Não pode haver diagnósticos que não estejam claros. Exclusão de situações que alteram as funções. Tudo o que seja situações de intoxicação, hipotermia, alterações metabólicas, alterações de iões. Injeções trocadas, por exemplo. Exatamente. Medicamentos que possam sedar os doentes, que possam relaxar os doentes, também têm que ser excluídos. Portanto, só depois de termos a certeza que o doente não está sob o efeito de um medicamento desses, é que se pode passar a É que se pode passar equacionar. para o passo seguinte. Eu pedi à nossa realizadora, Carla Clemente, não me enganei, a outra é que corre muito, que nos mostre aquela imagem a cores do cérebro, se faz favor. Porque, uma vez chegados a esta imagem, fica mais fácil. Não é esta, é outra. Esta não era para mostrar, que isto é segredo. Tem uma não tem uma imagem. Tem. Vamos então esperar pela próxima imagem. Portanto, isto é o quê? Isso é uma angiografia cerebral. Que quer dizer aqui que diz morte cerebral. E aqui diz normal. Daquele lado temos o fluxo sanguíneo, isto é, os vasos continuam a fazer irrigação, o isso é efeito irrigação que cerebral. O sangue faz na máquina... No cérebro. Faz a alimentação do cérebro e passa a informação toda. Quando irriga, isto é, quando o sangue lá vai. Quando lá vai. Quando Nesse não caso, vai lá. Deixou de existir e está comprovado pela angiografia que não temos qualquer circulação cerebral no cérebro. Portanto, isto aqui é o que estava a dizer. Sim. Nesta zona. Na parte de baixo. O tronco cerebral, para que as pessoas percebam, está protegida pelas duas primeiras vértebras cervicais. Exatamente. Vem daqui Fica para a coluna. Também para se perceber no buraco da nuca, na chamada região occipital. E é aí que está o tronco cerebral. E que, uma vez lesado, é irreversível. Porque a parte mais importante do nosso cérebro é o tronco cerebral. Como eu disse, faz a regulação da temperatura, do estado de consciência, e quando ali se fala no coma profundo, nós temos uma escala de avaliação que chama-se Glasgow, que é de 1 a 15. Nós aqui todos temos 15, ok? Neste caso, este tipo de doentes tem escala 3, que é o mínimo. Não reage absolutamente a nada. Os testes de morte cerebral consiste precisamente... Mas às vezes ouvimos, e ainda ontem ouvimos aqui, a determinada altura, estávamos a dizer, está em morte cerebral, mas sabemos que o paciente foi levado para fazer uma série de testes. Que testes são esses? É as provas de morte cerebral. Existe a legislação é clara, diz que pode ser um intervalo... Que é um protocolo internacional. Que é um protocolo internacional. Pelo menos 2 conjuntos de provas com um intervalo entre 2 a 24 horas. Ou seja, as mesmas provas feitas, portanto, mais do que uma vez, com uma distância entre 2 a 24 horas. Okay. Esta diferença de horas está associada à idade e ao diagnóstico. Porque, por exemplo, quando falamos de crianças, e já podemos pegar no caso de ontem, quando falamos de crianças, falamos sempre em intervalos superiores a 24 horas.
Isto é, a partir de 1 ano de idade para a frente, até a fase adulta, 24 horas. O que for abaixo de 1 ano de idade até aos 2 meses de vida, falamos de intervalos de 48 horas. E tudo o que for abaixo de 7 dias de vida, não há critérios de morte cerebral. Isto é, não se pode aplicar as tais provas. As tais provas consistem em ver 3 coisas essencialmente. Primeiro, que de facto não reage a qualquer estimulação dolorosa. Para dar um exemplo, é injetado, por exemplo, água gelada no ouvido, é provocada dor em várias partes do corpo e não pode haver resposta. É provocado o estímulo, isto é introduzido um cotonete no olho e toca no olho e a nossa reação é pestanejar. Naquele caso não há tiver resposta reação, nenhuma. Porque... Vê se tem estímulo de respiratório, que é a segunda fase, que é desliga-se do ventilador e não respira, então não tem estímulo respiratório. Portanto, não vive sob o ponto de vista autónomo, não respira de uma forma autónoma. Não vive do ponto de vista autónomo. E os olhos, não é? As pupilas também faz sua estimulação com luz. Com luz. E se durante... Dilata, se não dilata temos pena, não é? Exatamente. Sobre o caso de ontem, que estamos a falar numa situação jovem que fez paragem cardiorrespiratória e provavelmente a causa que levou a este processo de morte cerebral está associada a uma coisa que chama-se anóxia. O que é anóxia? A ausência de oxigênio no cérebro. Se o cérebro tiver mais de 7 minutos sem ser oxigenado, fica com lesões irreversíveis. E neste caso, havendo lesões irreversíveis... Quantos minutos, repita? 7 minutos sem oxigenação, o que é relativamente curto o espaço. Uma criança consegue ter uma recuperação muito maior do que um adulto. Porquê? Porque o cérebro ainda está a desenvolver. E há crianças que tiveram 15, 20 minutos em manobras de reanimação e não houve oxigenação e que conseguiram depois recuperar porque o cérebro conseguiu arranjar uma estratégia de reestruturação. No adulto isso não acontece. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, porque às vezes ouvimos, eu vou remeter-me para um caso internacional, porque os casos portugueses são-nos muito próximos, os últimos que ouvimos falar deste tipo de terminologia, portanto eu vou-me remeter a um caso que também foi notícia, mas fora de Portugal. Estou a falar do piloto, o Schumacher, que teve um acidente de ski gravíssimo, e que eu julgo a determinada altura nas notícias, mas apenas me posso remeter à imprensa, que havia uma absoluta... Ele estava em coma, o coma não é a morte cerebral. Não é a morte cerebral de Não é a todo. mesma coisa, Não é a todo. mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, quando é que deixa de ser coma e passa a ser morte? Portanto, mais que o senhor, entretanto, recuperou, tem danos, não é? Sabe-se que há sequelas, mas recuperou, está em casa, teve alta e portanto, seguirá agora um processo clínico qualquer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos uma escala de 1 a 15. Tudo o que for abaixo de 8 na pontuação, temos uma pessoa em coma. E vai baixando, e só quando se atinge valores de 3, que é uma pontuação para cada, isto é, não respira, não reage a qualquer estimulação dolorosa e não tem qualquer movimento. O Schumacher não estaria nessa situação? Não é essa situação. Estaria abaixo da escala de 8. Quando é que se desiste do coma? Ou seja... Não, da morte cerebral. Não. Há muitas vezes as pessoas prolongam, portanto, as pessoas ficam em estados de coma anos. Sim. Sim. Qual é o critério para isso acontecer? Não há critério, porque enquanto houver funções vitais, isto é, enquanto houver frequência respiratória e frequência cardíaca autónomas... Mesmo que muito baixas? Mesmo que muito baixas. Enquanto houver autonomamente esta função, não se pode desligar. Ponto final, parágrafo. Bom. Quando deixa de ter, então aí, sim. Agora vamos para a parte que tem tudo a ver com a tua pergunta, que é... Tu perguntaste quando, não é? Quando? E eu pergunto, quem é que pode decretar a morte cerebral? 2 médicos especialistas de neurologia, neurocirurgia, medicina intensiva ou pediatria. Ok. Pergunta importantíssima que fizeste, eu não sabia quem é que terminava isso. Pensava que era a equipa residente. Não, e isto é pouco, ainda há mais coisas. Portanto, para decretar a morte cerebral de um doente, são precisos 2 médicos. 2 médicos. Que têm que ter uma especialidade que seja da pediatria, da neurocirurgia... De pediatria quando é criança, quando é criança. Sim. Da neurocirurgia, da neurologia... Neurocirurgia e medicina intensiva. Ok. 2. E não podem, nenhum deles, pertencer estar ligado a quê? À equipa de transplantes. Porque todos nós, não para quem não fez o cartão de não dador,
A lei é clara, somos todos dadores, ok? E nenhum destes médicos pode estar ligado à equipa de transplantes. Porque a equipa de transplantes vai fazer a recolha dos órgãos. Ok? E por isso, de uma forma independente... Pode haver uma precipitação da avaliação. Exatamente. Não, e para proteger interesses, quer os interesses do médico, quer os interesses do doente, quer a defesa da honra e da ética do médico, quer a defesa dos interesses do doente. Sentido. Portanto, para declarar a morte cerebral são precisos dois médicos que pelo menos duas provas, que tenham pelo menos duas provas com horas de intervalo, dois médicos que tenham essas especialidades e que não pertençam à recolha de órgãos, ok? Não tenham nada a ver com São estas pessoas que podem declarar a morte cerebral. Mas ainda voltando à tua conversa, se me permites, o coma, muitas vezes as pessoas caem numa... Deixa-me usar esta linguagem assim do povo, que eu sou mesmo do povo, não vale a pena. As pessoas caem, partem a cabeça e entram e ficam em coma, por este ou por aquele motivo. Isto é um caso. Mas outro caso é... e nós tivemos aí já vários exemplos conhecidos. Por exemplo, a Sónia Brazão, dizem, porque eu não estava lá para ver, que foi induzida em coma para ser tratada de uma forma mais eficaz e para que os tratamentos não fossem tão andem mais depressa e sejam menos dolorosos. É isto. Portanto, o coma pode ser induzido pela própria equipa de médicos, de terapeutas que está a socorrer uma pessoa. A utilização de medicação, sedativos e relaxantes musculares. Aliás, os doentes de cuidados intensivos que têm que ser ventilados, quase todos têm que ser sedados. Ter que ser ventilado é estar ligado a uma máquina ventilador que ajuda a respirar. Tem um tubo que liga ao pulmão e que vai enchendo o pulmão. Pronto. Porque senão, de outra forma, as pessoas iriam resistir à entrada do ar. E essa reação não interessa. E, como tal, tem que se sedar. Mas aí é um coma induzido. É um coma que, à hora que nós quisermos, desliga-se os medicamentos e a pessoa recupera. E ela acorda. Pronto. E recupera. E são medicamentos que são objetivamente estudados e específicos para isso. Exatamente. Pronto. São sedativos e curarizantes. Ok. No caso do coma que não é induzido, isto é, quando o doente já chega em coma, há algum procedimento específico para quem encontra uma pessoa em coma? Claro que o primeiro procedimento é telefonar para o INEM, não é? Mas há algum procedimento que também esteja cerceado, que nem todas as pessoas possam fazer, por exemplo, quando um indivíduo entra em coma no hospital? Tem que haver um médico específico ou é o médico das urgências que haja ali? Não é que algum de nós fique melhor com isso, mas isto é a curiosidade das pessoas que muitas vezes ouvem falar nas coisas e não percebem como é que os procedimentos ocorrem, não é? Portanto, um indivíduo que é encontrado em coma aparentemente está desmaiado, mas é só aparentemente. Sim. Pronto. Depois é levado para o hospital por uma equipa de emergência que provavelmente pelo caminho informa ao hospital que tem um indivíduo em coma. E depois, tem que ser um médico específico ou um médico de urgência? É um médico específico. Podemos ter situações de coma provocadas por exemplo, AVCs, e então a equipa da neurologia e da medicina interna vai avaliar o doente. Se for por trauma, temos a equipa de neurocirurgia e de traumatologia especificamente que vai abordar o doente, porque requer cuidados especiais. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Um aplauso para o enfermeiro Albino Gomes Forense. Enfermeiro forense, muito claro. Aprendi imenso, tantas coisas que se foram aqui ditas que eu não sabia. Um dia falamos disto outra vez. E acho que vale a pena voltarmos ao coma, porque a ideia de coma é de facto um bocadinho, nós todos temos dúvidas e mitificamos e lá iremos. Bom, agora para dar alegria e com um sorriso, vamos então lembrar que o nosso jogo